Você já deve ter se perguntado por que as crianças costumam ter muito mais facilidade que os adultos em aprender novas habilidades, em adquirir novos conhecimentos, como tocar um instrumento, falar um novo idioma, né? E a resposta, ela está em como o cérebro se desenvolve ao longo dos anos. Então, existem momentos específicos da nossa vida que fica muito mais fácil a gente absorver novas informações. E esses momentos a gente chama de períodos críticos. Isso está relacionado ao aprendizado, e aprender significa adquirir e assimilar novas informações. Né? Esse processo ele está intimamente relacionado ao conceito de memória, já que a gente precisa consolidar e armazenar essas informações, uma vez que para usar essas informações elas precisam ser recuperáveis. E tudo isso seria impossível sem a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar e adaptar a sua estrutura física, né, realocando neurônios, sinapses, né, em resposta a diversos estímulos do ambiente. Eu já falei em outro vídeo aqui sobre o software mental sendo produzido a partir do hardware cerebral, né, como é que essas funções mentais elas são produzidas através da reorganização celular no próprio cérebro. Né? E essa reorganização ela não acontece só durante o desenvolvimento ou durante a aprendizagem. Não apenas, né? Isso também acontece em situações de lesões traumáticas, em até patologias. E a capacidade que a gente tem de reorganizar isso, a gente dá o nome de neuroplasticidade, ou plasticidade neural, e ela está em grande evidência quando a gente é mais jovem, né? Já que o cérebro está em desenvolvimento ainda. Durante a infância, durante a adolescência, o cérebro ele está se desenvolvendo ainda. Ele possui uma plasticidade muito mais evidente, né, por causa do estágio de desenvolvimento, já que nessa idade o cérebro ainda está em formação, ele não está completamente formado. O cérebro vai terminar de se desenvolver completamente até os 25 anos de idade, em média. Tá? Isso é em média, não quer dizer que eu fiz 25 anos, meu cérebro parou de se desenvolver. Ou ele já está completamente desenvolvido quando eu fiz 25 anos. Não é assim que a coisa funciona. Mas, em média, o cérebro termina de se estruturar completamente aos 25 anos de idade. Isso se traduz em uma maior capacidade de aprender novas habilidades, adquirir novos conhecimentos, aderir novos hábitos, quando o cérebro ainda está em formação. Essa plasticidade aumentada está ligada a mecanismos de neurogênese, sinaptogênese, de poda sináptica, e esses processos eles vão permitir mudanças muito significativas na estrutura e na função cerebral, que vai criar para a gente janelas temporais de aprendizado mais específico. Né? Durante esses períodos, o cérebro ele está muito mais aberto a mudanças estruturais e ajustes funcionais, que vai tornar esses momentos ideais para o aprendizado e para o desenvolvimento. Né? Os períodos críticos eles podem variar dependendo do sistema funcional, do evento celular em questão. Né? A gente vê que estudos de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional, tomografia por emissão de pósitrons, eles mostram para a gente que mudanças significativas no cérebro em desenvolvimento estão acontecendo. Né? E, além disso, essas pesquisas com gêmeos, elas indicam a influência tanto do ambiente quanto de fatores geneticamente determinados na plasticidade neural. Então, não é só o ambiente que influencia a neuroplasticidade, não é só a genética que influencia a neuroplasticidade. Tudo é um conjunto multifatorial. Tá? É muito mais complexo do que falar, não, é só a genética que faz isso, não, é só o ambiente que faz isso. Não, tem todo um conjunto de fatores que está interrelacionado. Né? De maneira geral, a formação precoce de redes cerebrais primárias, ela serve como uma base para o desenvolvimento de redes mais complexas, né, à medida que o cérebro interage com estímulos do ambiente.
E esse entendimento de plasticidade cerebral e dos períodos críticos fornece para a gente vários insights valiosos sobre como o cérebro humano se adapta, aprende e se desenvolve ao longo da vida. Essa compreensão de conceitos de períodos críticos e neuroplasticidade vão ter implicações muito significativas em várias áreas práticas da nossa vida, né? Por exemplo, educação infantil, né? É um campo da educação que pode se beneficiar consideravelmente desses conceitos é a educação de crianças, né? Os educadores eles podem adaptar seus métodos de ensino para aproveitar ao máximo esses períodos críticos de desenvolvimento cerebral, né? Isso vai incluir a introdução de conceitos mais complexos de maneira gradual, claro, você não vai imputar na criança ali a responsabilidade de aprender sobre o sistema nervoso, já que essa é uma criança, ela precisa aprender vários outros conceitos para conseguir chegar naquele conceito mais elaborado ao longo do tempo, né? Por isso que é importante a gente aprender soma, subtração, multiplicação, divisão, fração, etc, etc. E depois a gente chega na derivada, na integral tripla, sólido de revolução e tudo mais. Não é uma coisa. Eu não vou chegar ensinando para a criança integral tripla se ela não sabe nem somar, né? Não tem como fazer isso, né? Mas não é só o ensino que se beneficia disso, né? A gente tem a recuperação de lesões cerebrais também, né? Por exemplo, pessoas que sofreram de lesões cerebrais, como acidentes vasculares cerebrais, né? AVCs, né? Traumatismos cranianos, eles podem se beneficiar da neuroplasticidade também, né? Os terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, eles podem projetar programas de reabilitação que vão visar aproveitar essa capacidade que o cérebro tem de reorganizar as funções em áreas não danificadas para recuperar as habilidades perdidas, né? Eu tive um professor que ele perdeu 25% do cérebro, principalmente da região motora da fala, né, na área de Broca, e ele acabou recuperando essa função por causa da neuroplasticidade. Óbvio que isso demorou alguns anos, né? Foi uns 2, 3 anos ali até ele recuperar a função motora da fala, mas ele conseguiu voltar a falar, mesmo perdendo aquela região da área da fala, né? Da área de Broca. A gente tem também o aprendizado de idiomas. Muita gente chega para mim e como é que eu aprendo melhor idiomas, né? Como é que eu aprendo a falar uma segunda língua, né? O aprendizado de idiomas ele é mais eficaz durante períodos críticos da infância, da adolescência, mas não quer dizer que o adulto não possa se beneficiar disso, porque o cérebro ele não é uma estrutura rígida, né? Por mais que ele tenha terminado de se desenvolver aos 25 anos, concluído o seu desenvolvimento, não significa que ele parou com a neuroplasticidade. Ela também acontece, mas de forma menos estrutural e mais sináptica. Então, a sinapse, ela vai... a gente vai ter uma plasticidade sináptica muito maior durante a vida adulta, diferente da plasticidade estrutural, morfológica que a gente tem na infância e na adolescência, né? E essa é a razão pela qual as crianças têm muito mais vantagem, elas conseguem aprender muito mais do que os adultos, e elas acabam se tornando fluentes se elas são inseridas no meio onde uma outra língua é falada, né, com muito menos esforço. E a gente tem também estratégias de ensino de idiomas que podem se basear na neuroplasticidade para otimizar a aquisição de novas línguas, né? A gente tem também a reabilitação de doenças neurológicas, né, como, por exemplo, pessoas que têm condições neurológicas, como o autismo, elas podem se beneficiar dessa compreensão de períodos críticos para aprender mais a se inserir no meio social, caso venha a ter o problema social. O autismo tem muito dessa questão social. Então,
já diagnosticando com antecedência, quando a criança já tem 2, 3, 4, 5 anos, a gente consegue aproveitar esse período crítico para inserir terapias que possam facilitar o aprendizado dessas habilidades cognitivas e sociais, né? A gente tem também treinamento de habilidades específicas, reabilitação depois de acidentes vasculares cerebrais, treinamentos de transtorno psiquiátrico. Tem uma série de vantagens da gente conhecer esses períodos críticos, conhecer o mecanismo da neuroplasticidade, né? Mas é importante a gente ressaltar que, apesar desses períodos críticos da neuroplasticidade terem um papel muito importante no aprendizado, na formação de memória, o processo de aprendizado e a capacidade de memorizar, né, ela não se limita a essa fase, senão o adulto, o idoso, ele nunca ia conseguir aprender nada, né? Então, isso, como eu disse, o cérebro, apesar de ter terminado a sua formação, ele não para de se moldar aos estímulos do ambiente, por causa da plasticidade sináptica, né? A neurociência, ela demonstra para a gente que ao longo da vida o cérebro mantém essa capacidade contínua de adaptar, de aprender, né? O que significa para a gente que, embora os períodos críticos possam proporcionar um ambiente mais propício para a aquisição, né, de novas informações, o aprendizado é um processo que pode ocorrer em todas as idades, inclusive até o último dia da nossa vida a gente pode aprender, né? Os adultos, por exemplo, eles são capazes de aprender novas habilidades, de adquirir novos conhecimentos, né, de se adaptar às novas situações, né? Essa adaptabilidade, ela é especialmente evidente em ambientes de trabalho constante, que a gente tem que se evoluir constantemente, né? Os profissionais, eles precisam adquirir novas habilidades ao longo do tempo, né? O ambiente em si muda, você não fica fazendo sempre a mesma coisa o tempo todo, né? O meu ambiente de trabalho, por exemplo, ele é assim, né? Ele se adapta, o ambiente se adapta e a gente tem que se adaptar ao ambiente também, né? E a memória, inclusive, ela também é influenciada pela neuroplasticidade ao longo da nossa vida, né? Apesar da capacidade de reter informações, ela acaba diminuindo com a idade, a gente acaba desenvolvendo estratégias de aprendizado como a revisão regular, a associação de informações. Elas podem ajudar, essas técnicas, né, podem ajudar a gente a melhorar a retenção de informações, né? E além disso, a pesquisa, ela demonstrou que a prática deliberada e a repetição, elas são muito eficazes, né, em fortalecer conexões neurais, melhorar a memória, né, independente da idade. Claro que com o tempo, né, a gente vai tendo que ter um trabalhinho maior, mas não significa que a gente vai perder completamente essa habilidade, não, essa capacidade, não, tá? Então, apesar dos períodos críticos da plasticidade cerebral elas serem muito perceptíveis em termos de eficiência na aquisição de conhecimento, aprendizado, memória, elas são processos contínuos ao longo da nossa vida, né? O que vai refletir essa incrível adaptabilidade do cérebro humano em todas as idades, né? Isso, obviamente, destaca a importância da educação e da busca constante do conhecimento ao longo da nossa jornada de vida, né? A gente precisa estar sempre buscando se aprimorar, buscando conhecimento, buscando estudo constante. E o cérebro, ele se adapta a esses novos estímulos, e é por isso que você precisa se inscrever aqui no canal, porque a gente está sempre trazendo novas informações para que você possa melhorar a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade comportamental, aprendendo sempre coisas novas. Então, já se inscreve no canal, deixa seu like aqui, compartilha com seus amigos, deixa um comentário aqui sobre como você vê a neuroplasticidade sendo aplicada, né, essa habilidade que o cérebro tem sendo aplicado na sua vida cotidiana, né? Então, deixa aqui pra gente e até o próximo vídeo.